Você sabia que cada pessoa sente ansiedade de forma diferente? Pois é, então no vídeo de hoje eu vou trazer 5 tipos de ansiedade para você conhecer. Fica comigo! Olá, eu sou a psicóloga Stephanie Queiroz e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, é importante você entender o que é ansiedade afinal, pois apesar desse assunto ser muito falado atualmente, ainda é pouco compreendido. A ansiedade é uma emoção relacionada com o futuro e ela tem a função de antecipar mentalmente uma situação que você tem medo que aconteça para fazer você se preparar para ela. Por exemplo, imagine que você tem uma apresentação importante no trabalho para fazer e você tem medo de não ter um bom desempenho nessa apresentação. A ansiedade, então, fará você pensar em quais conteúdos você precisa falar, quem será o seu público, quais perguntas eles irão te fazer, como que você vai responder tais perguntas e assim por diante. Tudo isso para fazer você se preparar melhor para essa apresentação. Então, sentir ansiedade é natural e esperado. O problema não está em sentir ansiedade, mas sim na forma e na intensidade que ela surge, na frequência que ela surge, se ela prejudica a sua vida e como que você lida com ela. Quando a ansiedade prejudica muito a sua vida, pode ser que você tenha algum tipo de transtorno. E por isso, hoje eu reuni 5 tipos de ansiedade que mais aparecem na clínica. E a primeira ansiedade é transtorno de ansiedade generalizada. Esse é o transtorno que mais aparece na clínica. É quando a pessoa sente uma ansiedade muito intensa e tem uma preocupação muito excessiva frente a várias situações do seu cotidiano. Por exemplo, a pessoa se preocupa com os filhos, com a demanda do trabalho, com a casa, com o financeiro, entre outras situações, de uma forma tão intensa que ela acaba considerando difícil de controlar suas preocupações e acaba tendo uma série de sintomas do tipo irritabilidade, tensão muscular, insônia, inquietação, como se estivesse com os nervos à flor da pele, dificuldade para se concentrar, entre outra série de sintomas. O segundo transtorno é fobia social. A pessoa sente medo e ansiedade de forma intensa e desproporcional frente a situações que ela pode ser exposta a uma possível avaliação de outras pessoas. Nem sempre de fato essa avaliação acontece, mas mesmo assim a pessoa tem medo de estar sendo observada. Por exemplo, a pessoa se sente ansiosa quando precisa iniciar uma conversa com alguém, quando precisa comer e beber na frente de outras pessoas, quando faz apresentação, palestras, entre outras situações. Então, a fobia social pode limitar muito a vida de uma pessoa, pois ela tende a se isolar apenas para não passar por essas situações. O terceiro tipo de ansiedade é transtorno do pânico. Esse também é muito comum de aparecer na clínica. É um quadro onde as pessoas têm ataques de pânico frequentes e inesperados. Lembrando que ataque de pânico é aquele momento onde a pessoa sente um medo e uma ansiedade muito intensa e desproporcional que acaba gerando uma série de sintomas do tipo palpitação, sensação de sufocamento, tremores, aperto no peito, sensação de tontura, calafrio, sensação de falta de ar, medo de enlouquecer, medo de perder o controle, medo de morrer e entre vários outros sintomas. Esse transtorno também pode limitar muito a vida de uma pessoa, pois ela acaba se sentindo segura apenas na sua casa. Eu tenho alguns vídeos falando sobre ataque de pânico, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. O quarto tipo de transtorno de ansiedade é agorafobia. A pessoa sente medo e ansiedade de forma intensa e desproporcional frente a situações que ela considera difícil de escapar ou de conseguir ajuda caso ela tenha um ataque de pânico. A agorafobia pode se manifestar de várias formas. Algumas pessoas, por exemplo, têm pavor de usar meios de transporte, como, por exemplo, andar de ônibus, andar de carro, andar de avião. Outras pessoas têm medo de permanecer em um local aberto, como, por exemplo, ponte, supermercado, estacionamento. Já outras pessoas têm medo de ficar em um local fechado, como, por exemplo, em um cinema, em um teatro, em alguma loja, entre outras situações. Outras pessoas têm receio de ficar em uma fila, têm medo de ficar em uma multidão, como em um show, por exemplo, ou até mesmo de sair sozinho de casa. A agorafobia pode limitar muito a vida de uma pessoa, pois ela tende a se sentir segura apenas na sua casa. O quinto e último transtorno de ansiedade é fobia específica. A pessoa sente um medo e uma ansiedade muito intensa e desproporcional frente a um objeto ou uma situação específica. Ela tende ao máximo a evitar essa situação que ela tem medo e quando precisa passar por essa situação, ela sente um desconforto imenso e pode inclusive ter um ataque de pânico no momento. Por exemplo, a pessoa tem um medo muito desproporcional de usar elevador, de subir em escada rolante, de animais como um gato, cachorro, barata, por exemplo. Ela tem medo de agulha e assim por diante. Então, a fobia específica pode limitar muito a vida de uma pessoa, pois ela acaba não vivendo a vida que deseja por esse medo. Esses foram os 5 tipos de ansiedade mais comuns na clínica.
E aí, você se identificou com algum deles? Se sim, saiba que o psicólogo pode te ajudar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ajudado vocês e até mais!